Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 27. Diz assim: e depois disso, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez Levi um grande banquete em sua casa. Havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. Podeis assentar. Servir a Deus é um privilégio. Eu quero meditar um pouco nesta palavra e te desafiar, irmão. O encontro com Cristo tem que produzir em nós uma essência de mudança. O Evangelho, ele é o poder de Deus para a transformação de todos aqueles que creem. A igreja nos produz muitos benefícios. Como é bom nós termos aqui esse ajuntamento de pessoas. Pessoas de várias nações. Quando falamos do Brasil, são 27 estados. 26 estados no distrito, né? Aqui nós encontramos irmãos de todas as áreas, do sul ao norte. Pessoas que nunca vimos na vida. Nos apaixonamos pelas vidas delas, nos tornamos igreja. Temos comunhão, temos relacionamento, cooperamos, ajudamos uns aos outros. Isso é igreja. É lindo tudo isso. Mas entenda uma coisa: a igreja não é apenas para juntar pessoas. A igreja tem que ser um local de encontro com Deus, de transformação de vida. Você, como igreja, foi chamado para brilhar, para resplandecer. Jesus, ele disse: vós sois a luz do mundo. Quando lemos João 8:12, Jesus, ele diz acerca dele: eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará em trevas. Ele veio como luz. Ele veio para resplandecer em meio das trevas que o mundo se encontra. Mas no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, quando Jesus, ele estava ali no sermão do monte ensinando, ele disse no verso 14: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Entenda. Pastor, como é que é isso, pastor? É Clícia que está ali? Coloca, não, vamos ficar com esse, mas coloca também João 8:12. Só para nós fazermos aqui uma comparação. Olha o que diz João 8:12. Jesus voltou a falar ao povo e disse: eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Isso é Jesus que está falando. Sim, entenda. Ele é luz, fonte única. É Ele que ilumina. Quando João 1 diz que a verdadeira luz que ilumina os homens estava vindo ao mundo. Só que quando eu encontro Jesus, quando eu tenho um relacionamento com Jesus, aí sim, coloca o 5:14 agora. Vai ocorrer na nossa vida, igreja, que você... Não, Mateus 5:14. Vai ocorrer na tua vida que você se tornará luz do mundo. Porque o brilho de Jesus em nós vai irradiar no nosso interior e vai reluzir a glória de Deus.
E Jesus está dizendo que é impossível você esconder uma cidade construída no alto de um monte. Quando você tem um encontro com Deus, quando a luz brilhou no teu coração, é impossível você esconder Jesus das pessoas. Deus não tem agente secreto. Deus não tem crentes secretos. Deus não trabalha com uma agência secreta. Deus trabalha com filhos que são testemunhas da grandeza dele. E Deus quer despertar isso no teu coração, igreja. Deus quer despertar em nós, amados. Há um mundo perdido, sem Deus, sem paz, sem salvação. Existem pessoas que estão sem direção na vida. E Deus quer despertar em você, para você ser luz, para você trazer esperança. Quantas pessoas que às vezes transitam, passam por nós, estão abatidas, feridas, depressivas, deprimidas, sem expectativa de vida. Mas você está calado, sua luz não brilha. E com isso, essas pessoas vão desembocar lá na eternidade, sem Deus, sem paz e sem salvação. Você poderia fazer a diferença. O texto que lemos, de Lucas 5, nos fala de um homem, Levi. Levi era o seu nome judaico, Mateus o seu nome grego. E Mateus, o escritor do evangelho, ele teve um encontro com Jesus. E o encontro dele com Jesus foi no lugar mais inusitado. Por quê? Porque ele era um publicano. O que é isso, pastor? Ele era um cobrador de impostos. E ele estava ali trabalhando, fazendo ali a sua tributação. Geralmente os coletores de impostos não eram bem quistos, nem tampouco bem vistos pela sociedade judaica. Eram tidos como traidores do povo, porque eles trabalhavam para Roma, cobravam impostos exorbitantes. Eles eram odiados pelos judeus. E Mateus fez uma escolha. Ele escolheu um lado. Para ele, o importante era ganhar o dinheiro, mesmo que esse dinheiro viesse como resultado do desprezo dos seus compatriotas. Para ele, o que importava era ele se dar bem. O seu egoísmo levou ele a não pensar na sua nação. Ele pensou nele. E estava vivendo a vida dele. Ele vivia o mundo dele. Ele tinha apenas dentro do seu ciclo de amizade os publicanos. Mas quando eu olho para esse texto, eu percebo, lá dentro do seu coração, tinha um grito por Deus, tinha um anseio por Deus. É dentro do teu coração que Deus te vê. Deus, ele enxerga onde o homem não pode enxergar. Deus, ele vê aquilo que as pessoas não enxergam. Estava ali aquele homem taxado, classificado como um ladrão, como alguém que explorava o povo. Mas quando Jesus passa por ele, olha para ele, viu nele uma alma ansiosa, carente, necessitada de Deus. Ei, quando Deus, ele analisa o nosso coração, irmãos, ele não tem o mesmo olhar que os olhares humanos. Entenda, Mateus não estava na sinagoga, Mateus não estava no templo, Mateus estava trabalhando em um local onde ele era desprezado. Mas no coração dele, ele tinha sede de Deus. Ele não sabia como é que ele iria encontrar com Jesus, como é que ele conseguiria ter um encontro com Cristo, como ele poderia mudar de vida. Eu quero dizer, irmãos, quantos Mateus que estão espalhados pela vida fora, quantas pessoas que estão esperando exatamente você chegar lá para anunciar, para falar de Jesus, para proclamar o evangelho. Pessoas que talvez não chegariam dentro dessa igreja, pessoas que não sairiam da sua casa para chegar até aqui. Mas você pode ser o instrumento que vai fazer a diferença. Jesus foi encontrar com Mateus.
É nisso que nós vemos a graça, o amor de Deus. Deus, Ele quer encontrar com o ser humano. Deus quer se encontrar conosco. E Jesus tem um encontro no local de trabalho de Mateus. Os olhos de ambos se cruzam. Diz a Bíblia aqui no verso 27, que saiu. Jesus, ele viu ali aquele publicano, chamado Levi, assentado. Lá estava ele cumprindo as suas atividades. Jesus olha para ele e diz: segue-me, Levi. Me segue. Siga-me. Venha após mim. Quando a voz de Jesus adentrou os ouvidos de Mateus, talvez suas pernas tremeram, seu espírito convulsionou. A doce voz de Cristo, o chamando, o convidando para segui-lo, impactou a vida de Mateus. Diz a Bíblia no verso 28, ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Esse texto fala de mudança, transformação, atitude, postura. Tudo aquilo que o homem precisa fazer. Deus tem convocado os homens para segui-lo. Jesus está chamando os homens. A mensagem tem sido pregada, tem sido anunciada. Mas a grande questão é ouvir a voz do Senhor. Por isso eu tenho aqui ministrado, falado, para que você cumpra seu papel de anunciar Jesus. Eu, como pastor, eu não tenho chamado para converter pessoas. Eu não tenho o poder de colocar ninguém no céu. Mas eu tenho um chamado para pregar, anunciar, ensinar, instruir, exortar, confrontar. Agora, quem transforma é Ele. Quem muda a vida é Ele. A Bíblia diz que a sua palavra não voltará vazia. E quando Jesus fala com ele, segue-me, ele não teve tempo para titubear. Ele teve que tomar uma decisão rápida. E eu quero focar aqui nessa decisão de Mateus. A grande necessidade do ser humano hoje é responder de maneira positiva e imediata com o Evangelho. Quantas pessoas que ficam protelando, procrastinando. Depois eu me acerto, depois eu mudo de vida, depois eu me entrego. Só que depois pode ser que Jesus já tenha ido embora. O momento era aquele, Jesus estava ali frente a frente com Mateus. E Jesus está dizendo, vem, me segue. Ele teve que tomar a postura, a Bíblia diz que ele ouviu. Ele levantou-se. Ele deixou tudo e seguiu Jesus. Porque ele ouvia a voz de Deus, sem que isso nos impactue, para que tomemos decisões sérias de mudança. É inócuo, é vazio. Quantas vezes falam, Deus fala comigo, fala comigo, fala comigo. E a minha pergunta é, para que você quer ouvir a voz de Deus? Para que você quer conhecer a vontade de Deus, se você não está disposto a obedecer? Quando nós ouvirmos a voz do Senhor, que fala conosco, é para que nós nos levantemos e obedecemos ao chamado dEle, obedecemos a palavra dEle. Mateus, ele ouviu, ele se levantou e saiu seguindo a Jesus. Poderia aqui refletir com os irmãos algumas coisas, mas eu queria que você mesmo pensasse, qual é o impacto da decisão desse homem? Primeiro, ele tinha, como eu disse no início da palavra aqui, ele tinha um problema de relacionamento, porque a sua profissão não era bem vista. Então ele sabia que ele teria problemas de ter aceitação no meio daqueles que caminhavam com Jesus. Porque as pessoas iriam olhar para ele e dizer, você me roubou. Você era aquele malandro lá que trabalhava para Roma. Ei, irmão, quem quer seguir Jesus não fica se preocupando com o que vão falar.
Quem vai seguir Jesus não se importa com a opinião das pessoas. Quem vai seguir Jesus está disposto a cuidar da sua alma, do seu coração. Você tem que cuidar daquilo que está dentro do teu interior. Nós somos responsáveis individualmente com a nossa vida diante de Deus. O filho não responde pelos pais. Os pais não respondem pelos seus filhos. O marido não responde pela esposa. A esposa não responde pelo marido. Nós somos individuais, amados. Mateus, ele teria um problema de aceitação. Segunda coisa, pode ter certeza, ao levantar-se daquele lugar, ao sair dali, ele estava deixando para trás uma fonte de renda, um poder aquisitivo financeiro, e outro iria ocupar o lugar dele. Seguir Jesus significa: eu vou quebrar as pontes, eu não vou me importar com o que eu estou deixando para trás, porque Jesus é o suficiente para a minha vida. A postura de Mateus é: não importa o que eu vou perder, o que importa é o que eu estou ganhando. Eu estou ganhando a vida eterna, eu estou ganhando Jesus. Ele perdia ali uma posição pública, ele perdia uma grande fonte de renda, mas ele ganhava direito de vida eterna. E por isso que ele levanta e ele vai seguir Jesus. Ele não vai olhar para trás. Agora imagina os seus colegas gritando: Mateus, você vai para onde, homem? Eu vou seguir Jesus. O que ele te ofereceu? Quanto ele vai te dar? Você vai ganhar mais do que você ganhava aqui? Como é que vai ser a sua vida? Sabe como é que foi a vida de Mateus? Mateus andou 3 anos e meio, para cima, para baixo, sem fonte de renda, dependendo de Jesus, vendo o milagre de Jesus. Teve momentos que não tinha pão para comer. Aí ele viu Jesus pegar 5 pães, 2 peixes, multiplicar, e todos comerem e se abastarem diante da presença de Deus. Ele viu o mar revolto da Galileia, as águas serem embravecidas pelas tempestades, mas ele viu aquele Jesus que ele escolheu seguir, para dar e dizer: aquieta-te, mar. Sabe por quê, irmãos? Vale a pena andar com Jesus, vale a pena seguir Jesus. Não significa dizer que teremos vida fácil, não significa dizer que teremos uma ausência de problemas, não. Significa dizer que estaremos sendo marcados pela glória de Deus, marcados pela presença do Senhor. E isso não tem preço. Não tem nada nesse mundo que vale a pena trocar por essa vida com Jesus. Mateus, ele se tornou depois um dos escritores do Evangelho, apóstolo do Senhor, chamado a princípio para ser discípulo, mas a sua fidelidade, o seu compromisso, levou a ele se tornar o apóstolo do Senhor, onde nos deixou esse grande legado, que é o Evangelho que traz o seu nome. E eu quero aqui ainda, para terminarmos, dizer que Mateus, ele fez uma escolha, ele ouviu Jesus, tomou uma atitude, se levantou do seu lugar, abandonou tudo. Ele não disse para Jesus assim: deixa eu pensar, Jesus, volta semana que vem, o mês que vem, deixa eu cumprir meu contrato, deixa pelo menos eu juntar um pouquinho. Não, ele rompe com tudo e ele vai seguir Jesus. Mas tem uma coisa a mais que me chama a atenção, é que a Bíblia diz, no verso 29, Levi, ele fez um grande banquete na sua casa. Sabe o que significa isso? Levi, ele fez uma mega festa. Ele fez uma festa enorme. Significa que ele tinha alto poder aquisitivo. Ele abriu a casa dele, fez um grande banquete. E diz a Bíblia aqui que nesse banquete havia uma multidão de publicanos. Ele abriu a casa dele e lotou de publicanos, de pecadores. Sabe para quê? Para também ter encontro com Jesus.
A tua casa, a tua vida, teu lar tem que ser um local para as pessoas encontrarem Deus. Os teus recursos têm que servir para a glória de Deus. Mateus, ele entendeu isso. E sua casa, que outrora servia apenas a ele, agora ele abre a sua casa. Ele convida seus amigos não mais para suas farras, não mais para estar ali falando das mazelas da vida, não. Agora ele convida os seus amigos para testificar: eu tive um encontro com Jesus, o Jesus que mudou a minha vida, e eu quero que vocês também tenham um encontro com ele. Deus quer que você seja testemunha de Cristo. Você fale da sua experiência, você compartilhe com as pessoas essa experiência que você teve. É isso que Mateus fez. Um grande banquete. Ele não poupou recursos, fez uma mega festa, chamou seus amigos. Mas tem uma coisa que me chama a atenção aqui nessa festa. Diz a Bíblia, verso 30: os escribas, fariseus, murmuravam contra seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Não espere aplauso das pessoas. Vida cristã não é tapete vermelho para você ser aplaudido. Não importa o quanto você faça, não espere que as pessoas vão dar tapinha nas costas e dizer que você é um super crente, que você é um homem abençoado, uma mulher abençoada. Faça tudo para Deus, para Ele. A glória é dele, o poder é dele, é tudo para Ele. Que tenhamos o coração de João Batista. João, ele disse assim: importa que ele cresça e eu diminua. Mateus, ele abre sua casa, ele faz um grande banquete, ele convida seus amigos, ele mudou de vida. Mas aí os religiosos, os escribas, fariseus, ao invés de louvar a Jesus e dizer: olha, Jesus mudou a vida daquele homem, Jesus está mudando a vida das pessoas, não. Ele vai criticar Jesus e aquela festa. Ele vai criticar e dizer: eles não são dignos de Jesus, eles não são dignos do reino, eles não são dignos. Queridos, Deus não tem lata de lixo. Deus não despreza nenhuma pessoa que tem seu coração faminto, sedento dele. Mas também precisamos corrigir uma coisa. No nosso tempo moderno, temos um evangelho falho, fraco, débil, que diz: venha como estás, permaneça como está. Não, isso não é evangelho. Venha como estás, mas seja transformado, seja mudado, seja diferente. Jesus te acolhe, te abraça como você é, mas o seu relacionamento com Ele vai mudar a tua vida, vai transformar tua mente, vai transformar teu coração, vai mudar a tua postura, vai mudar o teu jeito de agir, de falar, de proceder. A tua maneira de viver será transformada. E Mateus, sendo criticado pelos escribas e fariseus, não se importou com a opinião alheia. O importante era que ele estava agradando a Deus. Sirva a Deus, doe sua vida, compartilhe do evangelho, abra tua casa, abra tua vida, torne-se um instrumento do Senhor para a salvação de outros. E é lindo o que diz o verso 31, quando Jesus ele responde toda essa questão. Diz a Bíblia: e Jesus respondendo disse: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. E o 32 diz: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Ele não está dizendo: eu vim chamar os pecadores para que permaneçam pecadores. Não, eu vim chamar os pecadores para que se arrependam, para que mudem de vida mediante o poder da sua palavra. Se coloque de pé.